Bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana aí? Lutas e vitórias, né? A misericórdia do Senhor se renovou desde sábado passado nas nossas vidas, toda manhã, não foi assim? E a gente percebe isso de uma forma grandiosa. A igreja traz o Setembro Amarelo, que é um mês em que a campanha intensifica, porque cuidar de pessoas. E o tema do Setembro Amarelo está assim: a frase é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. E no mundo tão difícil em que estamos, em alguma área da vida a gente precisa de ajuda, não é assim? Em alguma área da vida a gente precisa de pessoas instruídas, que estudaram, que são sensíveis a tantas situações, seja ela voltada para o combate ao suicídio, seja ela para outras situações. Então, não é o Setembro Amarelo que faz a diferença, é de janeiro a janeiro. Pessoas estão passando por essa situação e que precisam do nosso auxílio, da nossa sensibilidade, porque às vezes do teu lado, teu vizinho, um parente, pode estar com pensamento suicida e você nem sabe, não é? A gente que lida com escola, como vocês sabem que a gente está lá diante de um trabalho, é enorme o número de adolescentes que tentam suicídio, que têm pensamentos suicidas. O bullying é um deles, né? E aí, nós não vamos falar de Setembro Amarelo, não, viu? Eu estou só fazendo a tradução. Então, assim, o Setembro Amarelo, pensando nas causas que levam a pessoa a ter pensamento assim, e que leva, de fato, né, às vias finais, que é o suicídio. Uma delas é a depressão, e a depressão tem outras causas que do que eu vou falar pode desencadear a depressão. Pessoas bipolar que têm sentimentos, que têm um humor variado, sobe, desce, sobe. Hoje está eufórico, rindo para tudo que é lugar. Amanhã se está encabrunhado, está dentro, enclausurado, né, dentro de si próprio às vezes. Então também é uma das causas da depressão. E a primeira causa é a depressão. Abusos de todas as formas, violências no lar, violências no trabalho, violências, abuso de droga, né? Excesso de droga leva a suicídio. Tantas celebridades do mundo aí artístico foram encontradas nos seus apartamentos, suas megas casas, né? Nas suas mansões, ali já numa situação de morto mesmo, né? Há dias até, 2, 3 dias, porque entraram em overdose e muitos suicidaram, né? Desemprego, questão financeira, pode levar ao suicídio. Sensação de vergonha, vergonha do seu próprio estado financeiro, do seu estado social, do corpo que não se aceita, da condição física que não é aceitada, da condição social, tudo isso pode levar ao suicídio. Uma desonra pode levar a um suicídio. Uma amiga minha disse que o pai dela ficou tão desgostoso que soube que a filha estava grávida antes do casamento, que ele suicidou. Ele não teve forças. Foi. Eu falei para ela, misericórdia. Ela falou, foi quando minha irmã engravidou, meu pai suicidou. Então já vem desencadeando uma fraqueza mental e tudo, né? Desilusões amorosas. E o irmão falou ali, ó, idolatria e ciúmes leva tanto a pessoa pode cometer homicídio quanto o suicídio. Desilusões amorosas. E a desilusão amorosa pode vir por uma questão também financeira, um desequilíbrio financeiro na família desencadeia uma separação e pode levar a tudo isso. E doenças mentais como um todo. Doenças mentais, né? A esquizofrenia, os transtornos todos podem desencadear o suicídio. E agora, infelizmente, pode estar alguém passando por isso, né?
alguma família está sofrendo agora. Um dia desses, 3h30 da manhã, uma aluna nossa ligou para uma professora e falou assim: acabei de tomar todo o remédio de câncer de minha avó. Todo, ela tomou a caixa toda. E aí foi aquela loucura e graças a Deus os pais, né, sem poder condição financeira, conseguiu um carro, alugou um carro, né, fretou um carro e trouxe até Conquista. E os médicos disseram: se caísse na corrente sanguínea, não daria tempo. Por sorte, na hora em que ela tomou, ela ligou para a professora já ligou para a irmã dela e foi toda uma situação. Depois disso, ela mandou um bilhete para mim e disse assim: eu estou com um chumbinho dentro da minha mochila. Hoje, amanhã você não me vê mais na escola. Aí vai eu ligar para a mãe, ligar para todo mundo da secretaria para tentar. Eu peço a vocês oração por Estela. É uma jovem que foi abusada, abandonou a escola esse ano, já vem abandonando, e esse ano está bem difícil. Anteontem eu a vi, ela foi à escola, eu dei um abraço bem forte, disse para ela que o lugar dela é ali, que ela é linda, que ela é uma pessoa inteligente, por favor, volte para a escola. Ela falou: eu vou voltar. Mas passa por esses altos e baixos o tempo inteiro, e não é só, tem muitas Estelas aí espalhadas nesse mundo afora, né? Os abusos e tudo. Que a gente possa orar por essas pessoas. As pessoas estão num estado emocional gritante. E, infelizmente, meus irmãos, o Sistema Único de Saúde não dá conta. As enfermidades mentais, sociopsicológicas, tudo isso, não há psicanalista que dê conta, psiquiatras, psicólogos. Para começo de conversa, os próprios psicólogos buscam ajuda psicológica, né? Que eles não dão conta de tanta coisa. Ontem nós tivemos na escola um psicanalista falando justamente da saúde emocional, e ele disse que ele tem uma carga horária de 12 horas dia. Ele atende, no mínimo, 24 pacientes por dia. Ele sai de casa cedo, quando ele retorna, é 11 horas da noite. E que ele faz palestra o tempo todo, e que ele fala o tempo todo de questões emocionais, e ele falou assim: a gente não dá conta. É um inchaço na saúde, né? É uma demanda imensa, que aí a gente tem o psicólogo dos psicólogos, que é o nosso Deus, né? Que é Jesus que pode nos ajudar. Então, que a gente não se prenda apenas vestir essa blusa amarela no Setembro Amarelo. Essa blusa representa o quê? O que é o sinal amarelo? Alerta. Um alerta. De janeiro a janeiro tem uma situação acontecendo em algum lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E não está longe. Dentro das nossas igrejas existem pessoas com pensamentos suicidas. Existem pessoas com pensamentos suicidas. Mas hoje é um sábado de mordomia. Nós iniciamos esse ano falando sobre temas que estão relacionados à família. Mordomia familiar. Nós falamos que a família são os mordomos de Deus aqui na terra. A família não é só o pai, não é só a mãe, não é só um filho, não é. É a membresia da família que são mordomos. Quando falamos de mordomia, nós falamos que primeiro Deus na vida da família. Primeiro Deus com seus bens, com os seus projetos. Nós precisamos ser sócios de Deus no grande plano de salvação. Não é assim? Com nossos dons, talentos, todos os talentos, o que tem? Tesouro, templo, talento e os dons, né? Não, são os 4 T's, me ajuda aí. Templo, talento e tesouros, né? A gente precisa colocar. Depois nós falamos de uma família que honra a Deus. Lembra que na lição aqui a gente falou, né? A apostasia é uma desonra a Deus. E quando a nossa família é uma família que desonra a Deus, entristece o coração de Deus. Então precisamos orar muito pelas nossas famílias. E vem falando o tempo todo de como se dá, como você se organiza no que você tem, no que Deus lhe permite ter. Aqueles 9% que fica em sua mão não é seu. Aqueles 10% não lhe pertence de forma nenhuma. E tem um segundo dízimo, que lembra que a gente falou que foi instituído, que esse segundo dízimo você pode ajudar pessoas. E aí a família que honra a Deus, ela honra primeiramente a Deus, depois a sua família
que é a fazenda, né? Sua fazenda, que é a sua família, e depois pobres e necessitados. Então, falando sobre mordomia familiar, nós vamos estar falando nessa manhã conhecimento sobre orçamento. A vida orçamentária pode honrar Deus ou desonrar, sim ou não? Sim. Como é que nós proclamamos um Deus que é dono do ouro e da prata, e nós estamos sempre endividados, sempre tomando emprestado de alguém, sempre, como diz o outro, nunca tem para doar, nunca tem para ajudar. Parece mais pedintes do que mordomos, né? Então, abram, por favor, a Bíblia de vocês em Provérbios. Vamos ver o que o sábio Salomão nos diz sobre mordomia. E a gente vai ver o que está escrito aqui, o que está dito aqui sobre mordomia e orçamento familiar. Ele não está simplesmente relacionado à questão de finanças. A Bíblia traz conselhos, que a Bíblia é o livro dos livros, então traz conselhos que vai nos dizer a respeito de como conduzir as nossas finanças. Oremos. Deus Santo e Poderoso, eterno e bom Senhor, obrigado porque o Senhor nos deixou esse manual de sobrevivência aqui na terra, para que até a tua volta, Senhor, sejamos sábios, tenhamos, ó Deus, discernimento e conhecimento que o Senhor quer para nós. Para tanto, ó Deus, abençoe a nós, porque a tua palavra já está edificada, já está abençoada. Nos fale, Senhor, poderosamente nesta manhã. É no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 24:4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bem, preciosos e deleitáveis. Pelo quê? Pelo conhecimento, as suas câmaras estarão cheias de quê? Bens preciosos. Bens preciosos. É só dinheiro, é só roupas bonitas, posses, que são bens preciosos? Não, não só, não é? E são bens preciosos e deleitáveis. É um deleite você ter suas câmaras cheias. O que são as câmaras? O seu depósito, a sua despensa, não é? Os seus celeiros estarão cheios. Talvez uma conta bancária não, porque a gente nunca tem condição de ter uma conta bancária cheia. Mas faz parte também. Na hora que você for fazer um piquezinho lá, se você tem dinheiro na conta, você faz. Se você não tem, como é que você vai fazer? Né? Se você não tem nada na conta do seu cartão, como é que você passa o cartão? Primeiro você está sendo desonesto consigo próprio. E depois com Deus, você está desonrando a Deus. Se você não tem uma banda de conta, como diz os antigos, como é que você se dá o luxo de gastar? Não é? Então, as suas câmaras precisam estar cheias. E através de quê? Do conhecimento. Conhecimento é o quê? Discernimento. Né? É instrução. Então, parece que a gente não precisa de instrução para lidar com as nossas finanças. Se eu tenho 10, eu gasto 10. Se eu tenho 1.000, eu gasto 1.000. Se eu tenho 1.000, eu gasto 1.000. Se eu não tenho nada, eu gasto também. Isso é equilíbrio financeiro? Deus se honra com isso? Não. Então, pelo conhecimento se encherão os seus celeiros. A sua despensa estará farta. A sua geladeira estará farta. Farta do quê? Do que é necessário. Porque também, se você comprar além do que é necessário, você não está tendo discernimento, você não está tendo conhecimento das coisas. Então, a família precisa ter esse equilíbrio financeiro. Ou você controla, olha que frase tremenda, ou você controla seu dinheiro, ou ele o abandonará quando você mais precisar dele. Ou você controla o que você tem, ou na hora em que você mais precisar do que você tinha, você não tem mais. Você não se organiza e daqui a um mês você tem uma urgência. E aqui esse livro que eu já mostrei a vocês, esse livrinho aqui, ó, ele fala do eu futuro. E sabe o que? E não coloca em imprevisto que não é imprevisto. Se você tem um carro, você sabe qualquer hora ele dá uma pane, isso é imprevisto ou previsto?
Tem que ser previsto. O seguro do carro é previsto ou imprevisto? Previsto. IPTU do seu imóvel é previsto ou imprevisto? Ah, surgiu imprevisto, eu me pago IPTU. Por favor. Ah, surgiu imprevisto, meu carro furou o pneu. Se você tem um carro, ele é uma família ao lado. E aí você tem que... Bicicleta deu problema, você tem que consertar. Então, aqui fala, não diga que é imprevisto, que não é imprevisto. Né? Você não pode inventar... E eu já falei, nessa menina aqui, ela é bambambam em empreendimentos, em finanças, porque ela foi funcionária pública de bancos por muito tempo, vendia carteiras, vendia seguros e etc., né, as coisas bancárias, e ela voltou a dedicar a orientar famílias financeiramente. Famílias, instituições, empresas e tal. Então, essa Camila Russo, ó, não deixem de ler esse livro, não, gente. Esse livro me ajudou bastante. Tem me dado assim, eu já sou meio canguinha. Agora eu estou pensando 2 vezes antes de fazer as coisas, né? Mas é isso, não pense que uma família equilibrada, ela é uma bênção para a causa do Senhor. Finanças tem a ver com espiritualidade, sim ou não? Sim, e como tem? Uma família desequilibrada, um jovem desequilibrado financeiramente, uma mulher esbanjadora, um marido que não sai do... Não, não quer treinar? Não, fala aí onde é. Da Shein, é Shein? Mercado Livre, Shopee. O outro que o povo está comprando o tempo todo agora, que vem. Que acho que é o Shein mesmo, né? Hã? Mercado Livre, todos esses aí. Que bate na sua porta diariamente. Entrega, entrega, entrega. Ô, gente, quando não existia Shopee, você ia todo dia no mercado comprar coisa? Você vai na loja todos os dias comprar coisa? Você tem essa necessidade diariamente de você comprar alguma coisa? E por que agora que a loja chegou até o seu celular, todo dia você tem uma necessidade? Criaram-se necessidades para você e para mim. E sem discernimento, que o sábio Salomão está dizendo para mim e para você, você cai nas ciladas do consumismo, da propaganda. Cria-se necessidade, você pega o seu dinheiro e põe numa gaveta, talvez nem use. Você compra uma coisa que você não vai ter utilidade. Então, as finanças, ela tem tudo a ver com a sua vida espiritual também, com a sua promoção espiritual. Conta-se aqui que um casal vinha tendo atritos sérios, problemas sérios, desde que as finanças da família pioraram e em decorrência de muitas dívidas. As acusações mútuas, é você que compra demais, você que compra demais, os meninos compram demais, ela se repetiu, o clima familiar se deteriorou significativamente. As coisas não melhoravam porque ambos, marido e mulher, contraíam dívidas antes de sanar uma outra dívida. Quem compra em 10 vezes no cartão, e mês que vem você compra mais em 10 vezes, você não tem uma conta só para pagar. No mês seguinte você tem 2. Se você comprar mais outra 10, no mês seguinte você tem 3. E vai chegar a hora que no mês você tem em média 8 a 10 parcelas para pagar. Então aquela família estava se consumindo em dívidas. Antes, quando a dívida diminuísse, fosse sanada, já tinham contraído outras despesas, outras dívidas. Não tinham mais poupança e não tinha como aumentar a renda. Se tinha alguma reserva, essa reserva já tinha se acabado. Então, não tinha de onde tirar. Não tinha uma renda extra. Na verdade, não possuíam uma noção clara de que até onde podiam ir os gastos que eles tinham. Com certa frequência, contraíam novos compromissos, vivendo sempre apertados financeiramente. Depois de ouvir conselhos, olha aí, tem pessoas, mentoria sobre finanças, viu? Tem gente que faz mentoria sobre finanças. Inclusive essa menina aqui, a Camila, ela faz mentoria em finanças. E a internet também está muita mentoria. Vai lá saber como é que você tem que empreender, como é que você tem que fazer. Ficar vendo TikTok o tempo todo, pega umas coisas boas lá, né? Depois de ouvir alguns conselhos de amigos e pessoas experientes,
e de familiares, a esposa desabafou em choros, né, em angústia para o seu esposo. Antes que a dívida nos separe, é melhor nos unirmos para fazer um orçamento. Antes que a dívida nos separe, vamos nos unir para resolver o problema do orçamento familiar nosso. E foi a solução. Quando se uniram, pai, mãe e filhos, encontraram uma solução para pararem de se endividar. Como é que nós temos, em média, uma renda familiar de 2 a 3 salários mínimos e a gente tem 4 cartões, 5 cartões? É você buscar cair dentro de um poço sem volta. Sem volta. Isso é artimanha de quem? De Satanás. Porque quando você se desequilibra, se separa, você se esfria espiritualmente, porque graças a Deus nossa igreja não é de prosperidade, né? Nós não pregamos prosperidade vem do nada. Não tem milagres acontecendo para dinheiro cair do céu. Não diz planta de dinheiro, plantação de dinheiro. Então você desonra a Deus, porque o seu vizinho, o seu cunhado, você moço, estou devendo demais, estou na pior. Ué, diz que é cristão e está até o teto de dívida, então você está desonrando ao Senhor que você serve, não é? Então precisa ponderar. Nós somos mordomos do Senhor. Nós somos mordomos do reino, ó, embaixadores do reino. É sério, leia esse livro, viu? Até ensinar você a empreender, ensina aqui, ó. Como é que você tem que ter recursos ativos, inativos, renda ativa, renda inativa. Qual é o empreendimento mais seguro que você pode fazer? Tá aqui, ó, explicando tudo isso. Então, o orçamento é um poderoso instrumento para organizar a vida financeira de uma família. É preciso ter um plano financeiro para qualquer empreitada. E aí Jesus disse lá no livro de Lucas, abram aí, por favor. O livro de Lucas, Jesus traz uma orientação fantástica sobre planejamento, orçamento e organização financeira. Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, 28 a 30. Um verso muito conhecido nosso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Sabedoria, conhecimento, discernimento. Quem inventa fazer uma casa que não tem o dinheiro para construir e fica lá, e quantas construções nós vemos ali mal começada e que não foi concluída? Se você só pode fazer uma vinícola, né? Você tem um terreno bom, você só pode construir a vinícola, construa quarto, sala, cozinha e banheiro, e Deus vai prover, tu sai do aluguel, e aí você vai construir uma casa. Mas aí você, não, porque eu quero uma casa com 4 quartos, eu quero uma casa com não sei quantas suítes, eu quero uma casa imensa, eu quero uma casa de 2 andares. Você tem condição para isso? Se não tem, olha aqui, ó. Jesus disse assim, para que os outros vejam e zombem de você. E vai dizer o quê? Aquele tolo inventou construir sem planejar, sem orçamento, e agora está lá, envergonhado. Desonrando a quem? A Deus. Desonrando seus filhos que não têm uma casa para morar. Em 2000, quando Zé Pedro era pequenininho, 2024, 2025, 2026. A parte escura, todo mundo tem um passado escuro, né? Todo mundo tem um passado escuro, eu também tenho, o meu, todo mundo tem. Mas aí, eu trabalhava, né, professora, aí fui ser diretora, ganhei um pouquinho mais, porque aí eu ganhava 20 horas e fui trabalhar com 40, ainda com um aumento para a direção. Eu estava cheio do dinheiro. Eu chegava ali naquele hiper, não tinha nada que eu não comprasse.
Caía naquele lado de roupa, caía naquele lado de eletroeletrônicos, e o marido que eu tinha também não ajudava, e comprava coisa. Bora comprar pneu, bora comprar coisa para o menino, bora, 10 vezes, 5 vezes, não sei o quê. Minha mãe, eu não tenho cartão do IPE, deixa eu comprar no seu cartão, comprava. Minha irmã comprava no meu cartão. Elas me pagavam antes e falavam, vou pôr gasolina, no dia eu resolvo. E nesse tempo, aí assim, por isso eu era sábia. Quando eu aluguei uma casa, eu não aluguei uma casa grande, bacana. Eu aluguei uma casa que coubesse a gente, que desse para morar, não tinha conforto. Eu falei, não vou ficar investindo em aluguel, que você paga hoje, amanhã você está devendo, né? Ficamos em casa de aluguel. Rapaz, chegou uma hora que eu estava, quando dinheiro valia dinheiro, eu devia 2.800 no cartão do Hiper. E tinha uma coisa, eu tinha talão de cheque. Tudo artimanha de Satanás. Que eu tinha o talão, eu tinha o cartão, eu tinha o cartão Mastercard, eu tinha o cartão Visa, eu tinha o cartão do Hiper. E ainda tinha cheque. E aí tinha um supermercado Aliança ali no Alto Marom, que meu marido me apresentou, no Alto Marom não, no Patagônia, me apresentou esse mercado. Carne de primeira, frango de primeira, verduras maravilhosas. Eu comprava 15 litros de leite e enchia um congelador. Tu pensa, quanto dinheiro valia dinheiro, eu fazia uma compra de R$1.000. Eu ia lá, dava um cheque, aí o cheque pagava a conta. Quando dava aí, hoje, quando eu saí com a feira, já era uma feira fiado, né? Eu comia fiado, a gente passou a comer fiado. Pensa aí. Um carrinho velho que eu tinha, eu não podia trocar. Não podia trocar o carro. E aí, fui ficando nessa situação. Um dia, eu recebi meu 13º de minhas férias. Eu falei assim, eu vou pegar. E Deus me incomodando. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou lá no hipermercado resolver essa situação. Cheguei com o dinheiro que eu tinha em média R$1.000. Eu falei assim, olha, eu devo 2.800, eu vou dar R$1.000, sanando aí parte da dívida, que quer dividir em 4 vezes. Aí, não, a senhora não pode resolver aqui não, é pelo telefone. Conversei com você pelo telefone, a mulher, não, a gente só faz assim, a gente pega o 1.000 e divide em 20 vezes. Nos 20 vezes que ela dividia, eu dava 5.000 fração. Falei, não quero pagar assim não, então só perder o cartão. Eu falei, é a mão de Deus. Falei, eu vou perder o cartão IPA, não tem problema não. Aí paguei dessa forma que eu quis, perdi o cartão, a senhora vai ficar sem o cartão, falei, não tem problema não. Depois eu entrava no hiper, umas vezes aquelas meninas, cartão hiper, senhora, eu, não, obrigada, não quero não. Depois eu me virar na frente, eu falei assim, sim, eu pode ver aí. Aí começaram a me oferecer o cartão depois, mas eu não podia ter o cartão. De fato, tirei o cartão. Consegui pagar essa dívida. Naquele mês eu falei para a Pereira, eu falei assim, olha, esse mês nós temos arroz, tem feijão, tem um pouquinho, vamos comprar uns ovos. E esse mês a gente não compra mais fiado lá na Aliança. Eu não vou passar na porta da Aliança. E não passei. Aí já não tinha o cartão hiper, não paguei, não fiz mais a compra daquele mês, porque comecei a me organizar, começamos a nos organizar, e eu falei para Deus, eu falei, não, eu não posso comer fiado não, Deus. Eu sou a serva do Senhor. Como é que eu vou ficar comendo fiado, ainda devendo ir para o dinheirão que eu estou devendo? Não posso. E fui me organizando, irmãos, louvado seja o Senhor. Não devo 10 contos, nem de cartão, nem de cheque. Eu acabei com o cheque. Sabe o que o homem do banco falou para mim? Minha senhora, a senhora empresta seu marido para alguém? Aí eu falei assim, lógico que não. Ela falou assim, pois é, porque meu irmão comprava, não pagava. Não sei quem comprava, não pagava. Uma amiga minha pediu cheque, não pagava. E aí teve um dia que eu fiquei feito louco, eu tinha que ir para Belo Horizonte comprar roupa, tinha que ir com 2 talões de cheque, o cheque não era liberado, porque uma colega botou um cheque sem fundo, e eu sem saber quem era, meu irmão também botando cheque sem fundo. Era uma loucura. Aí ele falou assim, olha, marido e carro não se empresta. E o cheque também não se empresta a ninguém. E aí eu percebi que na hora que eu chegava no banco, eu falava, não, meu irmão que me deu o golpe, tipo assim, que nada, ela que comprou e vem dizer que foi irmãozinha caloteira. Ela que está com essas conversas para boi dormir, uma pessoa, uma professora, estudante de faculdade, está entrando num golpe desse, pois eu entrava. Entendeu? Falta de discernimento. Então, nós precisamos equilibrar nossas finanças. E aqui vai dizer, nós temos que entrar num estado de guerra. Sabe qual é o estado de guerra? Não compra nada. Para de comprar o que não se precisa. Para de dever o que você não tem condição de pagar. Você desonra ao Senhor dessa forma. E sabe como é que nossa família precisa saber? Meu filho não é filho rico de pais pobres. O que a gente tem hoje no mundo são filhos ricos de pai pobre. O pai não tem condição de dar um celular caro e dá.
Não tem condição de bancar um lanche na porta de escola caro e dá. Não tem condição de bancar festas e viagens e eventos e vão embora fazer. Tênis novo caro, minha irmã. Calças de R$ 500. Esse dia uma menina falou para mim, tá na promoção tênis, 259. Eu falei, isso é promoção? E o preço dele? O preço dele é 600 e tanto. Eu falei, filha, não vê meu bolso, não. Não podemos agir assim, porque nossos filhos, eles terão que ser organizados financeiramente. Precisam ser organizados financeiramente. Então, eu já contei, vou contar de novo. Teve um menino aqui em Conquista que sabe que ele era pobre, sabe quando? Quando ele tinha 18 anos. Com 18 anos, o colega da Sacramentinas ganhou uma moto. Quando a moto valia muito dinheiro, ele chegou em casa, pai, no meu aniversário você me dá uma moto? Meu pai falou, o quê? No meu aniversário você me dá uma moto? O pai falou assim, meu filho, a moto é muito dinheiro. Ele falou, mas o senhor tem dinheiro? Ele falou, quem disse? Você tem uma bolsa na Sacramentinas, a gente paga 25% da Sacramentinas, e eu e sua mãe esprememos o que temos e o que não temos para comprar os livros. Na duplicata, na época que não tinha cheque, nem tinha cartão, na duplicata a gente compra os seus livros, a sua farda é baga dos outros, que perde, e a gente não tem esse dinheiro. O menino caiu no choro e falou assim, então eu sou pobre. Eu não sou rico igual meus colegas da Sacramentina. Não, filho, você não é rico, não. Nós não somos ricos. A gente sabe quem é rico? Quem fica 1 ano sem trabalhar e não sente falta de dinheiro. Se você ficar 6 meses sem trabalhar e sentir falta de dinheiro, você não é rico. Se mensalmente, que é o nosso caso, se você não ganhar no mês, você enlouquece, você não é rico. Você não é uma pessoa abastada. A abastada é quem tem muito para gastar e se deu livre guarda, cair numa enfermidade, um prédio desabar, né, uma viagem que precisa fazer, ajudar alguém, você tem dinheiro no bolso. Fora isso, não tem não. Então, aqui fala, as finanças precisam ser compartilhadas com todos da família. Com todos. Seu filho pequenininho, não é para desperdiçar, não. Não, você não tem esse dinheiro, não. Você vai levar uma moedinha de 50 centavos para a igreja, que é o que você tem. Você vai levar uma moedinha de R$1, que é o que você tem. Mas eu tenho que levar 10. Não, você não vai levar 10 porque você não tem. Isso também, até na igreja, precisa ser organizado. Então, quando Jesus disse assim, olha, seja prudente em orçamento, em organizar. Famílias estão deterioradas, homens e mulheres também chegando ao suicídio, porque se endividaram de tal forma que não tem como voltar atrás. É quase impossível retornar. Porque é da vontade de Deus que nós busquemos sabedoria para lidar com as finanças. Lá, o livro de Tiago, não precisa vocês abrirem não, eu vou ler aqui. O livro de Tiago diz assim, Tiago 1,15, 1,5, diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, precisamos de sabedoria para saber lidar com as finanças. Precisamos de sabedoria. E aqui está dizendo, Deus vai lhe dar abundantemente. Peça sabedoria que Deus vai lhe dar. Peça orientação a quem está mais esperto que você. Né? Faça, aí aqui diz, ore junto com sua esposa. Ore junto com seu esposo. Convoque-os para um alto clamor. Senhor, eu não admito que a minha casa seja uma casa de desonra. Eu não aceito que minha casa, que meus vizinhos, meus familiares me vejam como alguém fracassado. Quem escolheu estar fracassado naquele momento? Foi Deus que escolheu para você fazer dívidas? Foi Deus que mandou tu ter um monte de cartão? Foi Deus que mandou tu ir para o restaurante sem dinheiro? Comer até o que não honra a Deus? Foi Deus que mandou você comprar a roupa do mundo todo, botar dentro do guarda-roupa que nem ele serve? Eu tenho uma amiga tão tontinha que ela é mais ou menos do meu corpo. Ela compra na promoção calça 38. Eu guardo, que ai de vestir um dia. Eu hei de vestir. Por favor, gente, isso não existe. Né? O consumo. Gente, agora eu lembrei o nome, é Shopee. É a Shopee que o povo está comprando tudo, mais alguma coisa.
É a Shopee que bate na porta do povo o dia inteiro. Bate na porta. Olha o que esse livro fala de compras indevidas. Imagine você querendo comprar uma planta frutífera. Vai a uma loja especializada onde estão expostas várias mudas, de diversos tamanhos, de tipos, alguns até produzindo. Enquanto você olha as opções disponíveis, o vendedor vem e lhe oferece uma muda seca, mirrada e bichada. Você compraria? Não, claro que não. Então o vendedor saca uma promoção e dá um super desconto, que derruba o preço daquela fruta, daquela muda. Agora que virou uma pichincha, você daria o seu dinheiro? Pois é. Você mudaria de ideia, já que agora é tão barato a plantinha mirrada e bichada? Pois é, espero que não. Afinal, ainda que o preço esteja muito baixo, isso não altera a condição da planta. Ela continua mirrada e bichada. Grande a chance dela definhar de vez e você acabar perdendo mesmo pouco que você empreendeu nela. Tá vendo? Ah, um sapato baratíssimo. Ah, um trem de televisão baratíssimo. Tu não precisa, deixa lá. Ah, meu óculos, uma colega, aí eu vou ficando na colega. Uma colega que é endividada até o pescoço, chegou lá com 2 óculos para cada um na escola. Olha, a promoção estava maravilhosa. 2.200 os 2 óculos. Peguei um para a diária e peguei outro para quando eu for para eventos. Ela está devendo simplesmente em 10 vezes da quanto por mês? 220 mensal. Para ter 2 óculos, uma gaveta e outro. Né? Isso não é gente desorientada, não, viu? Não está longe, não. E aí, o conhecimento de Deus é que vai fazer a diferença em nossas vidas. A palavra conhecimento é discernimento. É escolhas corretas para você gerir o seu dinheiro. O dinheiro que ganhamos, lembra quando a gente falou de dinheiro? Quando você traz o seu dinheiro, você traz o seu corpo para o Senhor. Você traz o seu conhecimento. Você traz as suas habilidades, os seus talentos, tudo está embutido nas doações que você faz para o Senhor. Porque nós vendemos a nossa força de trabalho, não é assim? Então, gerir o seu dinheiro é gerir a sua vida. É gerir o seu ser. É você dizer para o seu filho que você não vai gastar porque você não tem. Zé Pedro não é tão esbanjador, não. Agora Eduardo é. Eduardo tem um olho rico. Só gosta de coisa boa. Só gosta daquilo. Eu falava, tu maneira, tu segura. Quando eu comprar meu cartão, aí aqui, vai pagar esse mês tudo que você deve. Ah, mãe, não, senhor, você comprou, você paga. Mas assim, às vezes eu tinha um dinheiro, eles menores, né? Ah, mãe, a gente tá... Não, eu não tenho dinheiro. Claro que tem, lá eu vi um dinheiro em cima da mesa. Tá lá, mas não é nem meu nem seu, é da água, é da luz, é da internet, é da compra. Então, tem que falar para os filhos isso. Filho abre bolsa de carteira de pai e mãe? Não. Ele pode saber quanto tem lá, mas não é para ele estar abrindo. Não sei que você fala, vai lá, pega 10 reais para comprar um pão, uma coisa. Foi lá comprar, voltou com troco. José Pedro saiu com 5 contos para comprar uma coisa para mim. Voltou com o que eu pedi e umas balas. Aí eu falei assim, tu nem comprou essas balas? Ué, o troco? Eu falei, mas eu te dei o troco? Não. Falei, me dá a mão aqui. 2 chineladas bem dadas. Hoje, 5 centavos. Ele chega e bota em cima da mesa, fica lá um mês. Nunca mais Zé Pedro gastou meu dinheiro. Pode, irmã, gastar o dinheiro que não é da gente? Pode, não deve. Então, isso é mexer com o orçamento da nossa vida, é saber lidar com os nossos recursos, porque Deus é honrado quando nós sabemos usar o dinheiro. E quando a gente usa bem, o que acontece, meus irmãos? Sobra para a casa do Senhor. Não é nem sobrar, a gente já tira um tanto mais, a gente organiza a vida. E aqueles que não são doadores, Deus se entristece. E não é porque faltou, porque quem ganha 100, olha como é que Deus é maravilhoso. Se você ganha 100, quanto que você tem que doar para a causa? 10 ou 20, se tiver o segundo dízimo, né? 10 ou 20. Você fica com 80, você fica com 90. Se for 1.000,
100 é de lá, 900 de cá. Se for 10 mil, 1.000 de lá, 9.000 de cá. Deus não fala assim, ó, você só tem 100, então dá o 100 para cá. Me dá o 1.000 para cá. Me dá o 10.000 para cá. Não, não, é proporcionalmente. Né? É proporcionalmente. Então, para fechar, porque mais tem coisa maravilhosa aqui, que não poderia deixar de falar, mas a gente fica pensando, então assim, ser dizimista, ser ofertante é bênção. Organizar suas finanças em casa é bênção. E deixa eu te falar, finanças mal resolvidas, dívidas, é um saco roto e Satanás aplaude. Ele aplaude porque traz, viu aqui no início? Casal à beira de uma separação. Filho desestruturado. Um homem que dia e noite ele pensa em pagar dívida, a mente dele vai ficar boa onde? Condenado a uma depressão, a um estresse tremendo. Mulher cheia de dívida. E aqui eu falo para nós mulheres, né? Uma mulher que não sabe edificar o seu lar. Ah, vamos comprar comida fora. Ah, vamos encomendar isso. Não dá, não dá. Se você não tem para isso, não faz. Aqui diz assim, ó, às vezes até pôr a cabeça para o lado de fora, já está gastando. Ah, vamos na casa do meu pai. Tu não tem gasolina para ir na casa do teu pai, não vá. Ou vá a pé se for perto, né, Patrícia? Não, eu não gosto de andar a pé, eu não gosto de... Não pode ser assim, não deve ser assim. Ah, porque eu quero que meu cabelo enorme. Nada contra o cabelo enorme. Mas se você não está tendo dinheiro para bancar creme caros, hidratações, etc, etc, faz um cortezinho básico aí, ó, desse tamanhozinho aqui, fica tudo certo. Né? Então, as bênçãos cristãs reduz as tensões familiares, promove poupança, melhora a fidelidade cristã. Isso é bênção financeiras. Por que nós devemos trazer os filhos para perto? Porque seu filho hoje é criança, amanhã ele é adulto. Hoje ele gasta pouco, amanhã ele gasta muito. Ele vai ter os recursos dele também. Então, educar o filho no caminho que deve andar, quando for velho, ele vai saber que ele tem que economizar também, não é? Então, eu queria, rapidinho, existe um projeto chamado OLITEF, que é Orientação e Educação Financeira. É um projeto do governo federal, junto com o MEC e outras coisas aí. Essa semana passada, a molecada fez essa prova. Você fez, meu amor, tá vendo? Não estou mentindo. Você fez OLITEF, né? Tem meninos ganhando aí. Então, aprender a lidar com finanças. Tem um material maravilhoso que os meninos, os jovens aí das escolas estão fazendo para ajudar na questão financeira, porque o consumismo exacerbado, a loucura de gastar, 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 está trazendo prejuízos tremendos. É o tempo todo no jornal falando, as dívidas de pessoas, famílias e jovens e tudo devendo é muito, muito, muito. Cartões. Tem famílias radicais que chegam com a tesoura, depois de uma oração, depois de uma conversa com a mulher, depois vai pega aqui, ó, pega uma tesourinha e corta o cartão. Acaba com o cartão, porque ele é um mal que está trazendo desonra a Deus, desonra a você, doenças, enfermidades na sua casa. Então, os filhos precisam entender que há um financiamento na casa, que há um orçamento. Quantas vezes pode ir no shopping durante a semana, o mês? Se couber no seu bolso uma vez, tudo bem. Se não couber, nenhuma. Nenhuma. Chega lá, o menino enxerga coisas demais e você não dá conta de pagar. Aí você sai de lá com a dívida de R$200, R$100, não sei quantos reais, leva para casa que nem é necessário, né? E aqui a senhora Eloy diz assim, ó, todos devem aprender a tomar nota das suas despesas com exatidão. Lar Adventista, página 374. E olha o que a senhora Ellen White diz aqui, ó, deixa eu achar aqui. Depois eu acho rapidinho para a gente terminar. Passos para vencer as dívidas. Orar, planejar e agir. Eu estou endividado até o pescoço, eu estou orando para Deus dar um jeito. Eu estou orando para Deus me ajudar. Você não procura uma renda extra, chegar para o patrão, ô patrão, estou com tanto endividado, se tiver uma hora extra para eu fazer, semanalmente, eu estou dentro. Que não venha estar dentro do sábado, domingo, mas domingo eu estou aqui, no sábado. No domingo eu estou aqui.
de 6 às 8, às 9, às 10, eu vou estar aqui. Você está numa situação de dívida, você escolheu, agora senta na poltrona da colheita e vai resolver seu pepino. Você está endividado. Os passos são orar, planejar e agir. Ora a Deus pedindo discernimento, planeja resolver suas dívidas e age. E age. Hoje, comece hoje mesmo a orar e planejar. Olha aqui as dicas. Use o freio de arrumação. Que freio é esse? A primeira coisa a fazer para quem está enrolado financeiramente é, se possível, dar um freio. Dar um basta às dívidas. Não se compra nada. Não se compra nada, a não ser o essencial para se alimentar, pagar sua conta de água, sua conta de luz. Olha para mim, sua conta está R$350. Você está com duas lá em sua casa que chega a 700. O que você vai fazer? Vai passar roupa? Vai ficar 2 horas debaixo de um chuveiro? Vai ligar micro-ondas, geladeira e não sei quantas coisas dentro da casa? Vai ligar o ventilador sendo que a janela pode estar aberta? Você vai ter que fazer isso, porque de 700 vai para 1.000 e não sei quanto. Então, eu preciso reduzir a conta desse mês para eu poder sanar uma outra e assim vai resolvendo. Então, quando se fala de gasto, é isso. Vai lavar quintal todo dia e água, e água, e água, e água. Opa! E a água da máquina, vai para onde? Aí que é o povo aqui dos ambientes. Água de máquina vai para onde? Você paga 80% da água? Do gás, você paga... Se você pagar 100 de água, você paga 80 de esgoto. Quando você economiza a água da máquina, o que você faz? Você reduz o gás do esgoto. Né? Mas não, filho, nós estamos numa situação onde nossos adolescentes, de jovem e criança, não sabem nada de economia. Porque economizar é ser mesquinho. Só como pão fresco. Eu só como pão fresco. Eu tenho 3 pessoas na casa, eu como 10 pães. Come 3 ou 5, 5 fica lá no dia seguinte, os 5 vai para o lixo. Porque não come mais aqueles 5. Faz torrada, faz farinha de rosca, compre menos pão. Não é, meus irmãos? Então, isso é um freio nos gastos. Converse com a esposa e marido e depois com os filhos e mostre a clareza da situação da sua casa, de como está. Não deve se envolver em dívidas. Faça primeiramente um planejamento de entradas e saídas. Quanto que nós recebemos por mês e quanto que sai por mês. Quanto que eu recebo semanalmente e quanto está saindo semanalmente. É uma conta que está batendo? Ou essa conta não está batendo? Se eu ganho um salário mínimo e sai um salário e meio, todo mês eu tenho meio salário de dívida. Conta o quê? Vermelha. Conta vermelha. O segundo passo é o toque de recolher. Saídas desnecessárias. Vou passear, vou na casa de minha mãe, vamos fazer um churrasquinho todo mundo junto. É porque eu tenho que ir ali, eu tenho que ir acolá, quieta. Se aquete, fala pro seu filho, não. É aqui na porta de bicicleta, é ali no campo andando por ali nós juntos. Vamos fazer uma caminhada num parque, sem gás. Vamos levar nossa pipoca? Que tal você levar sua pipoca? Levar uma garrafa de refrigerante ou de suco? Não. Porque o menino tem que chegar lá e tem que comer lá onde ele está, gastar. Então, se você começa a fazer o toque de recolher, aqui diz assim, ó, recolham, evite despesas, excursões, viagens, passeios. Quer passear? Vá na casa do sogro e da sogra. Quer passear? Vá na casa do avô. Quer passear? O melhor para a economia, vai junto a panela. Meus irmãos, vamos hoje na sua casa, eu levo uma iguaria, você leva outro, outro leva outro. Vou convidar 10 pessoas para minha casa hoje. Vou fazer um macarrão. Aí tu vai fazer um macarrão mesmo, mas vai ficar tudo no seu bolso. O macarrão que era para comer mais dias do mês, foi todo nessa reuniãozinha. Tu está sendo miserável? Mesquinho? Avarento? Não. Você está dando solução para um problema que pode se tornar ainda maior. O passo para a economia de guerra. Na economia de guerra, que todo país tem, é orçamento público, nacional, estadual, municipal. Os sindicatos têm esse fundo como se fosse de guerra. Se for parar 1 mês, 2 meses, tem que ter fundo. E nós precisamos, dentro da nossa casa, ter o fundo de guerra.
O fundo de guerra é para sustentar os soldados enquanto está na guerra. E não desvia para nada mais. Então, fique esperto. Faça o seu fundo de guerra. Não gaste além do que você tem para gastar. Isso a gente fala de uma família com filhos, mas você sozinho também, morando só, faça seu fundo de guerra. Só você e o esposo, aqui um casal jovem, tem pretensões de ter da casa própria, logo vem um diploma, um filho gasta virado no raio. Desculpa, gasta muito. E aí, não, eu não estou tendo uma casa para morar, eu não tenho emprego, eu não tenho rendas, não, vou ter um filho, eu preciso ter um filho, gente. Mas aí, se minha sogra me der o berço, fica bom. Se não sei quem me der não sei o que, fica bom. Chá de fralda. Ué, você inventa um filho pouco pedaço de fralda? Que história é essa? Né? É fácil criar filho. Mas só que os chás de bebê, os chás de fralda, não dura mais que um ano, viu? E seu filho vai viver, em média, 50 anos ou mais. Então, a dívida eterna. Filho é... Não, desculpa, dívida não, retira. É despesa eterna. Quando fica adulto, se você não criou direito, ele vai trazer o filho dele para dentro da sua casa, ele vai trazer a nora ou o genro. Aí você vai ter não um, mas 2, 3, 4. É desse jeito. Então, atenção, peça orientação a pessoas experientes, pessoas de confiança, para que ajude a resolver as finanças da sua casa. E se você, graças a Deus, não está nessa situação, fiquem alerta. Porque se você está gastando além do que pode, você pode desenvolver um problema como esse. Então, meus irmãos, o mundo está dizendo para mim e para você, vamos gastar, vamos consumir. Você já viu os cartões, o que acontece lá? Você deve R$500 de cartão. Aí tem lá, mínimo. Por que tem aquela propagandazinha do mínimo? Porque os juros e as taxas vão lhe sugar de uma forma tão miserável que você pode estar dentro de um buraco e não saber que está ali. Que Deus tenha misericórdia de nós. Orçamento familiar, orçamento financeiro é bênção. Orçamento familiar mal estruturado pode intervém na sua vida espiritual. E você pode estar desencadeando um problema muito grande. Cânceres, depressões, estresse, ansiedade, pode estar nos jogando no buraco e não é escolha de Deus. Não é Deus que está lhe promovendo isso na sua vida. É você, por falta de conhecimento, de sabedoria. Peça sabedoria a Deus, Deus vai te dar. E Ele vai nos ajudar a vencer se você está endividado, qual problema você tenha. Aí a pergunta é essa. Tem havido sabedoria para fazer o orçamento da sua família? Você tem buscado sabedoria para isso? Que Deus lhe dá abundantemente? Que barreiras podem estar impedindo de você elaborar um bom orçamento no seu lar? Como superar as barreiras que estão ali? Você está disposto a orar e agir? Você tem orado a Deus pedindo a Ele que lhe ajude a abster-se de coisas desnecessárias? De compras excessivas? O consumo que lhe traz doenças maiores, transtornos compulsivos de compras e etc. Você está honrando a Deus no seu lar? Nós estamos honrando a Deus em pagar nossas dívidas, não comer fiado como um dia eu comi, pagar dívidas exageradas. Está fazendo isso? Porque todo ano eu tenho que ir para a praia. Quem diz todo ano você tem que ir para a praia? Você vai se o seu dinheiro couber. Se tiver dentro do seu bolso, dentro do seu orçamento. Os seus filhos, sua esposa, seu esposo, precisam saber disso. E buscar o equilíbrio. É o que Deus quer. Domínio próprio da nossa parte. Que Deus nos abençoe. Que sejamos mordomos do Senhor. Embaixadores do reino. Em todos os talentos que Ele nos dê. Nossas posses, tudo seja ofertado diante do trono do Senhor. Se assim você deseja, fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Eterno e bom Senhor, grandioso Deus. Que bom, Deus, que o Senhor nos instrui. Que bom, ó Deus, que o Senhor traz palavras de edificação para nós.
Ó Senhor, o mundo é mau, o inimigo tem trazido bandejas, ofertado, Senhor, com suas setas malignas, tantos prazeres, tantas coisas, ó Deus, que não são boas para nós, que não nos edificam, que não nos santificam. E nós pedimos em nome de Jesus, que nos dê equilíbrio financeiro em nossas vidas, no nosso lar, Senhor, que tenhamos, Senhor, o suficiente para viver, como na tua palavra está escrito, ó Deus, que nós não sejamos ricos e abastados para afastar-se do Senhor, mas que não seja negado o pão diário para que venhamos envergonhar o teu nome, Pai. Para tanto, ó Deus, nos dê o necessário para viver e que nós possamos contribuir com a tua causa, Senhor, para que em breve tu venha nas nuvens do céu nos buscar, nos levar. Cuide dos nossos filhos, nossos parentes e amigos. Abençoe a tua igreja, abençoe cada um aqui dos presentes. Grande Deus, está lançada essa campanha contra o suicídio. Se neste momento, Senhor, há pessoas com pensamento suicídio, tire em nome do Senhor Jesus. Deus, se famílias estão sofrendo luto agora, o luto da perda de alguém que, infelizmente, Senhor, rompeu com sua vida, ó Pai, conforte-os, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos de todo mal. Fortaleça a nossa fé em Ti. Prepara-nos para a Tua breve volta. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. É no nome de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém.